Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Isso aí, mais um vídeo. E hoje a gente está chegando aí para falar sobre esse livro aqui, ó, que a gente publicou, tá? Chamado Livro do Baluarte. Olha aí, certo? Qual, digamos assim, o assunto desse livro aqui? Ele está mais voltado aqui então a questão da teologia, certo? Nosso pensamento teológico, a gente tenta expor aqui, mas sob o ponto de vista da tradição reformada, que surge ali no século XVI, certo? E, bem, vou mostrar aqui para vocês é, algumas características físicas e o conteúdo do livro, então, certo? Para também estimulá-los aí a adquirir esse livro, tá? Então, para início aqui, vou mostrar aqui a capa, aqui ó, temos aqui um desenho aqui embaixo, o título ali. Esse livro, pessoal, ele tem cerca de 210 páginas. Aqui atrás nós temos aqui uma apresentação do livro, também tem aqui atrás a sarça ardente, que é um símbolo da tradição reformada. Deixa eu ver aqui, ó. As páginas, elas são páginas amarelinhas, que facilitam a leitura, né? São mais confortáveis. Nós temos aqui, então, o, a folha de rosto do livro. Depois temos aqui a página da ficha catalográfica e também o sumário, certo? No qual nós vamos ter ali os capítulos, as seções ou partes do livro. Aí eu vou mostrar um pouquinho de um dos capítulos, alguns deles. Temos aqui, por exemplo, no início, a confissão de fé do projeto Baluarte, com um desenho ali, uma logo, digamos assim. E aí depois a gente vai expondo aí as nossas crenças acerca do Deus Trino, enfim, alguns pontos centrais sobre o nosso entendimento bíblico, questão da salvação do ser humano, sobre a igreja, os meios de graça, a consumação de todas as coisas, e nós colocamos também referências bíblicas para comprovar ali os nossos ensinos. Também aqui, por exemplo, no Catecismo da Torre, nós temos mais um desenho, e nesse catecismo a gente, aqui é o capítulo que a gente mais realiza desenhos, certo? De uma forma, com uma simbologia para comunicar ali os pontos, os capítulos que nós vamos explorar, ali dos 10 mandamentos. Deixa eu ver o que mais aqui, ó, sobre o batismo. Aqui um outro desenho sobre a ceia do Senhor. Esses desenhos a gente fez, assim, eles são mais simplesinhos, né? E a gente fez aí para ficar mais interessante a organização do livro, né? Bem, temos aqui um outro desenho que a gente também fez. Nessa parte aqui a gente aborda sobre mensagens bíblicas. Não mostrei aqui que tem a folha de uma orelha, né? No livro tem ali eu ali uma foto minha, uma breve apresentação. E no conteúdo vai ter os capítulos, aqui no final as referências que nós utilizamos, tá? Bem, vamos ali então para o começo do livro, só para você ter uma visão de como que é organizado esse livro, qual o seu conteúdo, tá? Bem, como a gente falou, a essência ali é a tradição reformada, tá? E
Nós temos uma parte ali que aborda sobre textos confessionais ou doutrinários. Nós também temos depois uma outra parte com estudos, e nessa parte dos estudos a gente vai expor, adentrar mais sobre questões como o que é ser cristão, o que é justificação, o que é adoção, o que é santificação, lei e evangelho, união mística com Cristo, dentre outras questões que a gente vai abordar nessa parte. Depois, na terceira parte, a gente vai ter algumas mensagens. A gente vai explorar o que é o Evangelho, a vida cristã. Depois a gente vai falar de alguns textos ligados à vida de Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, as bem-aventuranças, a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então, essa terceira parte seria a parte das mensagens, tá? Bem, na quarta parte a gente vai ter textos históricos, olha aí, tanto da Bíblia quanto também da Reforma Protestante, as resultantes da Reforma, os cristãos reformados, como que foi desenvolvida lá nos séculos 16 e 17 essa tradição reformada que fez com que chegasse nos nossos dias atuais e no contexto brasileiro. A gente também fez um outro texto histórico chamado Cristãos Reformados do Brasil, também muito importante, como que foi desenvolvida essa tradição reformada aqui no Brasil. Normalmente a gente vai desde lá de trás, no século XVI, com a tentativa lá dos huguenotes, depois reforma, depois com a igreja reformada holandesa, quando eles vão chegar aqui no século XVII, e a gente vê que somente no século XIX, com o Simonton, que é pioneiro, ele traz o presbiterianismo e ele frutifica. Então, vamos ver todas essas questões do desenvolvimento também do presbiterianismo aqui no nosso país. Última parte seria textos litúrgicos, no sentido de organizar, ter uma ordem, né, de como fazer um culto cristão, pequenos grupos também, tá? De forma, pessoal, que acredito que esse livro aqui, qual o perfil, certo, da pessoa que poderia se aproveitar desse livro? Creio que, de certa forma, todos os cristãos, mas também pessoas que estão chegando agora nessa tradição reformada, tá? E então esse texto aqui ele vai ter ali os pontos básicos acerca dessa tradição, as doutrinas, a parte da história, estudos mais específicos e também pessoas que já têm aí um bom tempo de caminhada nessa tradição, mas utilizando-se desse livro aqui como um instrumento, um auxílio, um amigo aí na sua caminhada, tá? Então, esse livro aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, um livro que a gente fez aí há pouco tempo, lançou há pouco tempo, e na verdade ele foi feito através de um longo período no qual a gente foi escrevendo alguns textos e aí depois a gente reuniu eles e acabou formando um livro, né? Beleza? Então eu vou colocar aqui o link para você poder acessar, poder comprar esse livro, se você tiver interesse. Ele atualmente está disponível para comprar na editora UCAP, tá? Talvez mais para frente esteja disponível na Amazon. Então seria isso, pessoal, tá bom? Vamos lá, vamos ver esse livro aí. Espero que seja edificante para vocês, que o Senhor seja glorificado através dele, beleza? Então, até a próxima, abraço, tchau, tchau.